בסוף פלג ג' תנידה משביעים אותו תהי צדיק ואל תהי רשע ואפילו כל העולם כולו אומרים לך צדיק אתה היה בעיניך כרשע וצריך להבין להדן אבות פלג ב' ואל תהי רשע בפני עצמך. A gente vai começar hoje o capítulo 7, que fala da clipá, da energia que não é nem negativa nem positiva, ou melhor, é os dois. Mas primeiro eu queria tocar um pouquinho no que a gente falou semana passada sobre anulação, até no YouTube. Tem um dos seguidores, chama Aldo, ele pôs lá que é uma delícia estar anulado para Deus. E aí quando eu li isso, falei, poxa, eu preciso apresentar ele para o Moishale. O Moisés falou, eu não quero me anular para Deus. Quer dizer, eu quero ter prazeres e tudo. Então uma vez, eu quero mostrar como que a anulação não vai na contramão de prazeres. Não necessariamente. Uma vez, foi um Hassid, um seguidor do Magid Mezrit, quer dizer, o segundo da Hassidut, o aluno do Baal Shem Tov, um seguidor dele foi para ele com um pacote de tzures. Minha vida não tá boa, eu tenho um problema de saúde, problema financeiro, problema isso. Então o Rebbe, o Magid, escutou e falou, vai falar com o meu Hassid, meu seguidor, chamado Rebbe Zusha de Anipoli. Meshulam Zusha de Anipoli. Vai falar com ele, tá bom? Então esse Hassid foi até o Rebbe Zusha. O Rebbe Zusha era paupérrimo. Uma cabana caindo aos pedaços. A cama dele era a mesma tábua que virava a mesa durante o dia. E ele tinha vários filhos, então imaginem a situação de como viver. Aquele homem foi visitar Zusha. E aí, na conversa, o Zusha falou, me diz, por que o Rebbe te mandou para mim? Ele falou, muito simples. Eu tenho muitos problemas na minha vida. E ele me mandou falar contigo, pelo visto, também tem muito problema. O Zusha olhou e falou, eu tenho problema? Onde? Minha vida está uma maravilha. Provavelmente nesse momento, uma telha caiu, né, para dar o efeito sonoro. E a vida é ótima. Doença, sem comida, sem nada. O que aconteceu? Será que o Reb Zusha não tinha prazer na vida? Claro que ele tinha. Mas ele conseguia enxergar o prazer de uma forma sobre-humana, de certa forma. Não é bem sobre-humana, mas ele enxergava que Deus está com ele, ele tem a Torá, para ele isso é o prazer. Então, de novo, não é proibido uma pessoa ter prazer, mas para o final da aula, talvez eu conte outros casos de pessoas que realmente não queriam prazer nenhum. Mas uma pessoa pode se anular para Deus, como o Reb Zusha, se dedicar para Deus e ainda assim ter prazer. A tal ponto de que quando outra pessoa vem e fala para ele que ele tem problemas, ele não entende onde está o problema. Porque para ele o materialismo não significa nada. É errado significar alguma coisa para mim? Claro que não. Eu fui criado assim. Mas eu posso me transcender. Eu posso crescer espiritualmente e superar esse tipo de limitação na qual o meu prazer dependa de algo físico. Bom, no capítulo passado falamos das 3 klipot atbeot, que são 3 energias negativas das quais provém muita coisa, tudo que é errado no mundo, tudo que é pecado, e os animais não kasher, etc., vem dessas 3 klipot. Agora, no capítulo 7, o Tânia vai trazer pra gente com o que a gente sim pode trabalhar. As 3 klipot a gente não usa para nada. Ou seja, um animal não kasher eu não tenho como usar ele. Não tenho como comer ele. Que é a forma mais comum de se usar. Não quer dizer que eu não posso usar um cavalo para puxar uma carroça e elevar ele através disso. Mas a essência dele, para o meu consumo, eu não posso ter. Então, o Tânia diz o seguinte. Nefesh achionita ba'amit. Temos uma alma que dá vitalidade para o corpo, que ela é animal. Não é uma alma de animal, mas ela é animal no sentido de que ela tem tendências animais, assim como o animal pensa somente nele mesmo e no seu ego e nas suas necessidades, essa alma motora do corpo funciona da mesma forma. De onde vem a alma de um Israel, do povo judeu? Vem das klipot, vem dessas energias rebaixadas, e ela se encontra no sangue da pessoa. Nós vemos que na Torá, quando
uma pessoa sacrifica um animal para poder comer. Ele não pode comer o sangue, porque está escrito que a alma está no sangue. Onde habita a alma animal? No sangue, tanto nos seres humanos como nos animais. Então, essa alma do povo judeu que habita o sangue da pessoa, que é a força motora, tanto que se a pessoa perde sangue, Deus nos livre, o corpo começa a parar de funcionar. E é interessante que perder sangue, quando a gente fala isso, imediatamente alguém imagina um corte, uma coisa assim, mas não é. Se a frequência cardíaca diminuir demais, ou se a pressão também não funcionar direito, então você afeta o sangue. Então não quer dizer perder o sangue, perde a vida. Se o sangue perder a função dele, a vida se esvai também, porque a vida depende do sangue, porque a alma motora está no sangue. Agora, ele diz o seguinte, também a alma dos animais e aves e peixes kasher, que são permitidos para comer. Assim como a vitalidade e a existência de todo mineral. Vamos lembrar que na aula passada eu trouxe qual a diferença entre o mineral dos outros reinos, vegetal, animal e humano. A diferença é que o reino mineral, ele nunca é ruim. Não existe uma pedra não kasher. Naturalmente, todo mineral é kasher. A não ser que uma pessoa use para algo errado. Então, se ele usa uma rocha, uma pedra, e faz daquilo uma estátua, pronto, aquilo é impureza total. Mas o reino mineral, naturalmente, todo ele tem sua existência neutra, que é o que a gente vai ver nesse capítulo. Animais podem não ser kasher, o porco, o cavalo, a zebra, etc. Plantas podem não ser kasher, dos 3 primeiros anos do plantio, ou mescla de plantas. Humanos, temos de todas as nações, e ele diz aqui, então, que toda a vitalidade do mineral, dos animais kasher, do mineral, e todas as plantas permitidas para comer, de onde vem, assim como, talvez eu vou abrir um parênteses aqui, onde que ele vai focar, tá bom? Para não ficar a informação jogada, o Tânia ele quer mostrar que tem a vitalidade das 3 clipot que falamos, que é a vitalidade de tudo ruim, e tem a vitalidade do que é neutro. Agora, a vitalidade nós falamos das coisas ruins, quando que um judeu tem essa vitalidade? Quando ele faz algo ruim. Então, se um judeu, Deus nos livre, se ajoelha para a idolatria, naquele momento a vitalidade daquela ação é negativa. E tem a vitalidade neutra. Quando que ele acessa isso? Então, tanto a alma animal, como os animais kasher, as plantas kasher e o mineral, e também a vitalidade de toda ação, fala e pensamento deste mundo. Por exemplo, comer, dormir, beber, fazer negócios. Essas ações têm uma vitalidade que não, quando elas não são proibidas, então não é idolatria, eu estou simplesmente vendendo camisa para criança na Levadinhos. Certo? Uma coisa é permitido ou é proibido? Claro que é kasher, claro que é permitido. Mas a pessoa não está fazendo da forma equivocada, proibida, não vem de nenhum pecado, mas ele não está fazendo em nome dos céus. E sim, pela vontade do seu corpo. Pelo desejo dele. Manutenção do corpo. Ou seja, de novo, eu estou fazendo algo que não é proibido pela Torá, mas não em nome dos céus. Como funciona? Será que é correto ou não? Eu estou comendo um belo churrasco kasher. Estou comendo uma sopa com o caldo verde, como chama aquela carne? Era linguiça? O que é? Linguiça? Certo? Eu estou comendo. E é kasher 100%. De onde vem a vitalidade daquilo? Isso é uma coisa positiva ou negativa? Vou trazer aqui o Maimônides, o primeiro que compilou um código de leis judaicas. Ele diz aqui o seguinte. A pessoa, prestem muita atenção. Não, Maimônides é outro livro. A pessoa que se comporta de acordo com as regras da saúde. Ele quer que todos os seus órgãos e membros funcionem direito. E ele quer ter filhos para fazer o trabalho, quer dizer, é bom ter filho para ajudar os pais. Ele quer ter filhos. Isso não é um bom caminho. Calma. E sim, ele deve colocar no seu coração que o seu corpo deve estar inteiro, bem preservado e forte
para que sua alma conheça Deus. É impossível que a pessoa consiga meditar e conhecer Deus e ser alguém intelectual se ele estiver com fome ou doente, ou se ele estiver com dor no membro. Eu estou com dor no braço, me atrapalha a estudar. E ele deve colocar no seu coração que ele... Por que ele quer ter um filho? Para que ele seja alguém, um sábio, um grande no povo judeu. Então, uma pessoa que caminha nessa senda durante toda a sua vida, ele está trabalhando para Deus constantemente, mesmo na hora que ele está fazendo negócios, e mesmo na hora que ele está tendo relações com sua esposa. Porque o pensamento dele é para que tudo que o corpo precisa é para servir Deus. Então, mesmo na hora que ele está dormindo, se ele dorme para descansar a sua cabeça e seu corpo, para ele não ficar doente, e se ele ficar doente, ele vai poder servir Deus, vai estar muito cansado. Então, vemos aqui, essas são as palavras do Maimônides, vemos aqui que o sono dele é um serviço para Deus. Se ele dorme para ter saúde, para servir Deus, então o próprio sono, não é só quando ele põe tefilim, ou quando ele está acendendo as velas de Shabbat. O sono dele é um serviço, é uma mitzvah. E é isso que os nossos sábios nos ordenaram e disseram que todas as suas ações vão ser em nome dos céus. E isso que disse Shlomo HaMelech, o rei Salomão, na sua sabedoria, que em todos os seus caminhos você vai conhecer Deus. O que a gente vê daqui? Uma pessoa ele pode ter uma vida 100% normal, mas ao mesmo tempo ele consegue focar em Deus. Então, dorme bem. O próprio Maimônides fala que a pessoa tem que dormir 8 horas por noite. Nem lembro mais o que é isso. Mas essa é a halakha. A pessoa tem que comer tal tipo de comida no verão, outro tipo no inverno. Tudo isso o Maimônides ele detalha. Por quê? Porque você cuidar da tua saúde é servir Deus. São propósitos, né? Propósito. Ah, não, eu quero cuidar da minha saúde porque eu quero ser fortão. Eu quero ser fortão. Isso está errado. Eu quero ter um corpo saudável para poder subir o Everest. Opa! Ah, não. Eu quero ter um corpo saudável para subir no Everest e ver a magnitude da criação de Deus. Tá certo. Ponto. E colocar Deus nos seus propósitos. Tem isso. Então por que eu faço negócios? Para ter geld, para morar bem, para poder servir Deus. Isso tá certo. Agora, quando a pessoa não faz isso, então ele está servindo a si mesmo. E mesmo, o Tânia continua, mesmo se essa é uma necessidade do corpo e sua manutenção, mas sua intenção não é em prol dos céus, isso não vem da energia positiva. O que é clipar? Nós explicamos na aula passada que clipar é uma casca. É algo que oculta o Deus. Deus está no mundo todo, em tudo, absolutamente tudo. Mesmo numa estátua de idolatria, tem Deus lá. O que é o problema? É a casca que oculta o Deus que está lá. Então, quando uma pessoa serve a si mesma, mesmo que ele está fazendo tudo correto, está comendo kasher 100%, e está descansando como tem que ser, e está acordando para rezar, e pôr o tefilim, tudo que ele tem que fazer, mas se ele faz isso com propósito voltado a ele, então essa energia vem de algo que, óbvio, eu não vou falar que é impura, que ele não está fazendo uma verá, um pecado da Torá, mas também não posso falar que é pura, porque ele está servindo a si mesmo. Mas Fala. não é um pouco subjetivo? Servindo a si mesmo, ele está servindo a si mesmo para poder ter propósito de servir a Deus. Então, exatamente. Se ele tem o propósito de servir a Deus, escolher, bingo. A questão dele vir primeiro que faz a diferença. A questão dele vir primeiro. Tipo, o eu. Não vou fazer isso para servir. Não, ele está fazendo por ele. Ele está fazendo por ele. Mas por que ele está fazendo isso? Então a gente vê aqui que você pode ter as mesmas ações de uma pessoa ótima, de outra não é tão correto. Mas vamos continuar porque quando a gente colocar um nome nessa energia vai ficar mais fácil, eu acho. E tudo isso que a gente falou, tudo que é permitido pela Torá, e a energia do que ele está fazendo na sua vida, certo? Para manutenção do corpo e etc., mas não em prol dos céus. Isso vem de uma outra categoria de clipá. Falamos das 3 na aula passada, essa vez é a quarta. Que quarta clipá é essa? É chamada de clipat noga. O que é noga?
consta na mesma profecia, que demos os nomes para as 3 primeiras, tem essa clipa. O que é Noga? Noga é a noite com um pequeno raiar do sol. O primeiro raio do sol, o que você nota quando você tem esse raio? Que está tudo escuro, com um pouquinho de luz. O que essa clipa representa é que está mal, não está legal, mas tem esperança. Você consegue usar ela para algo positivo, porque tem luz lá. Por que isso? Por que é mal? O Klipat Noga, a maioria é ruim. O próprio Alter Rebbe diz na continuação, que este mundo, chamado de mundo da ação, a sua maioria, como se fosse tudo, é ruim. Temos os 4 mundos. No primeiro mundo, o mal não existe. No segundo mundo, temos um pouquinho de mal e a maioria bem. O terceiro mundo é metade. O quarto mundo, a maioria é mal e um pouquinho é bem. E nós estamos no mais rebaixado do quarto mundo. O quarto mundo, que a maioria é mal e tem um pouquinho de bem, tem ele espiritual e tem ele físico. No nosso mundo, a maioria é ruim. E por isso, que a maioria da natureza é ocultar a luz. O que a gente falou que é clipar? É uma casca que oculta a luz divina. A maioria desse mundo oculta. Por isso, como ele menciona no capítulo passado, esse mundo é governado por perversos. Porque na prática é isso. A maioria das pessoas pode até ter uma justificativa, mas a maioria não pensa em Deus o tempo todo. Logo, esse mundo tem um pouco de luz, mas você precisa descobrir. Então a maioria é ruim, só que você tem um pouquinho de bom misturado. Isso que aconteceu quando Adão e Eva comeram do fruto do conhecimento do bem e do mal, eles misturaram bem e o mal. Por isso, nesse mundo, você vai encontrar um pouquinho de bem em cada coisa. E mesmo numa coisa muito boa, você vai encontrar o mal. Em tudo você consegue encontrar mal também. Então, até trazendo, acho que já falei numa outra aula isso, mas trazendo o assunto da anulação, que é muito importante ser anulado, então, se eu não me engano, o 6º Rebbe falou que tem algo negativo nisso. Que por isso você percebe que os filhos dos Hassidim, as crianças, elas são usadas. Ou elas têm, como se chama, chutzpah. Por quê? Porque a lógica é a seguinte. A criança aprende que no Tânia que tem que ser anulado. Então, peraí, eu sou anulado, meu pai é anulado, qual a diferença entre eu e ele? Nenhuma! Então você é chutzpah. Então daqui a gente vê que em tudo no mundo você consegue puxar um fio de negativo, em tudo no mundo tem o positivo. O problema é que a maioria é negativa. A maioria é tentações, corrupção, e vai ficando cada vez pior. Porque, como a gente sabe, na época, antes da vinda de Mashiach, o mundo vai estar extremamente escuro. Extremamente. E tanto que a gente vê, com o passar das gerações, o nível da música vai descendo. A tal ponto que eu não consigo mais chamar de música. A maioria do que eu escuto passando na rua, a moral vai descendo. Então, o que antes era impensável, agora não somente é pensável, mas é publicado. E o que antes era correto se torna antiquado e não é mais importante. Então, a gente vê que com o passar das gerações vai ficando cada vez mais escuro, até que chegou a nossa última geração. Nossa geração é que vai receber Mashiach. Então, logo, se a luz de Mashiach está chegando, o mundo, que é essa clipá, ele quer batalhar mais contra. Então é mais difícil você encontrar luz em qualquer lugar. Agora, dessa Klipat Noga, que falamos que tem o bem dentro dela, um pouquinho, dali vem, por exemplo, as boas características naturais do povo judeu. Nós falamos lá para trás que existem as más características dos 4 elementos da alma do negativo, que é a preguiça, a soberba. Tem também, isso é mencionado entre parênteses no primeiro capítulo, ele traz que a piedade do povo judeu, como consta lá, Baishanim, Gomlei Hassadim, que o povo judeu tem vergonha, quer dizer, recato e fazem bondade, isso não vem da alma divina, isso vem da alma animal deles. Por quê? Porque uma vez que a alma animal deles vem de algo que é muita escuridão, mas tem um pouco de luz, então boas características natas vêm de lá também. E o que é essa alma? O que é essa Klipat Noga? Ela é intermediária entre
as 3 klipot de impureza que falamos e entre os níveis de santidade. Então ela está no meio. O que quer dizer que ela está no meio? Então, primeiro que se você fizer um mapa da espiritualidade, é o que você vai ter: santidade, klipat noga, que tem mal e bom misturado, e as 3 impurezas. Por isso que ela é intermediária. Mas também ela é intermediária porque, como o próprio Tânia diz, às vezes ela está nas 3 klipot e às vezes ela está na santidade. O que quer dizer que ela está às vezes em um e outro? Quer dizer que depende do teu uso. Vai ser algo muito positivo ou algo muito negativo. Então eu vou fazer uma pergunta. Pega um homem, que ele é um shochet, magaref, ele abate os animais de acordo com a Torá. Ele tem uma faca 100% kasher. Pega um animal 100% kasher e faz a shritá como se deve. Ele fez uma mitzvah ou não? O que vocês acham? Sim. Sim, fez. E se ele fez isso no Yom Kippur, que é proibido? Não. Então ele vai virar e vai falar: não, mas peraí, é uma coisa meio boa, meio ruim. Eu usei algo que é kasher e tudo num dia que não deveria. Não. Se você pega essa klipat noga, que é intermediária, e você usa ela da forma errada, ela se torna impureza. Mesmo ela se tornando impureza, muitas vezes você tem como resgatar, mas isso ele vai falar mais pra frente. Então ele diz que você pode usar da forma negativa ou da forma positiva. Por quê? Porque uma vez que você tem o bom misturado lá, então você consegue elevar esse bom e usar para coisas corretas. E de onde depende isso? Como? Tá, eu entendi. Eu posso fazer, tem muita coisa que eu posso usar isso para o bem ou para o mal. Tem coisa que é só mal, tem coisa que dificilmente você vai usar mal, uma coisa extremamente santa. E a maioria da nossa vida é bem e mal. Depois, o Tânia, na aula que vem, ele vai trazer exemplos práticos. Mas hoje eu quero ficar um pouquinho na teoria. Eu posso fazer negócios, que é essa klipat noga, para o bem e para o mal. O que quer dizer então para o mal? Quero ver se você ficou bem entendido. Como que eu uso isso para o mal? Por exemplo, fazendo no Shabbat. Não. Aí é 3 klipot meot. Se eu trabalhar no Shabbat, quer dizer, eu não, que Rabi não pode. Mas se eu abrir a lojinha no Shabbat, aí não. A vitalidade disso que eu estou fazendo é 100% negativa, porque não pode. Mas o que representa eu trabalhar uma coisa correta, mas não em nome dos céus? Trabalhar porque eu gosto de dinheiro. Ou trabalhar porque é o que todo mundo faz. Ou trabalhar porque eu quero comprar um Porsche. Tá? Então, eu estou pegando algo que é neutro, mas estou dando uma energia negativa nela. O que é? Só se não me engano, foi o Leve da Chave que fala. Não, ou foi o Balchinto, não lembro. Do sapateiro. Que olha, eu vejo todas as pessoas calçarem os sapatos nos pés. Você é a única pessoa que calça os sapatos na cabeça. Ele usou o trabalho dele, mas aplicou a vida dele só no trabalho, só do dinheiro, né? A história era de que um indivíduo, ele tinha que fabricar galochas para o exército russo. E aí ele começou a ter tsuras, problemas. Ele começou a ficar encanado. E aí ele foi pro Rebbe, você falou Rebbe da Chave? Não lembro se eu Rebbe. Eu também confundo os Rebbes. Mas ele foi pro Rebbe dele, falou: Rebbe, o que eu faço? Eu estou muito estressado. Aí o Rebbe falou: já vi muita gente usar os pés na galocha, eu nunca vi ninguém pôr a cabeça na galocha. Quis dizer que ele estava se envolvendo mais do que era necessário. Uma pessoa trabalhar em nome de Deus, ele pôr um foco, um bom objetivo, como o Moshe falou antes. Quer dizer, eu quero dinheiro para poder ajudar os outros, para poder ter uma vida digna e poder servir Deus e acordar tranquilo e etc. Ou seja, o que mudou? Eu vendo carros. Eu vendi um carro e outro carro. No primeiro carro eu não tinha estudado Tânia, eu vendi esse carro porque eu quero a comissão para poder viajar para o Havaí, para poder me aproveitar. O outro carro eu já tinha estudado Tânia, então eu entendi que eu tenho que fazer por Deus. Então eu vendi aquele carro para poder viajar para o Havaí, para poder conhecer as maravilhas de Deus e agradecer a Deus e chegar refrescado para poder estudar mais Torá depois. O que mudou de um para o outro? O sentimento. Da cabeça. Pensamento. É só isso que mudou.
Então se conta um exemplo de Hassidim, na época antiga, eles estavam indo para o Rebbe deles, então eles alugaram uma carroça. E você tem na carroça o cavalo, o cocheiro, Ivan, e os Hassidim atrás. Todo o grupo está indo para a mesma direção, está indo para o Rebbe. Qual a diferença entre eles? O cavalo está indo pensando na comida que ele vai comer quando ele chegar lá. O Ivan está pensando no dinheiro que ele vai ganhar pelo serviço e na vodka que ele vai conseguir. E os Hassidim estão discutindo a grandeza do Rebbe, e estudos e se preparando para ir para o Rebbe. A mesma ação, com intenções totalmente diferentes. Então é isso, quando a gente vai lidar com a Klipat Noga, que é essa que está no meio do caminho, na maioria das vezes, é a minha intenção. Se eu estou indo fazer natação porque só por o meu bel prazer, está errado. Não, eu estou indo para poder descansar minha cabeça, estudar e ter um corpo saudável para servir Deus, está certo. É a mesma coisa. O que mudou é a minha intenção dentro daquilo. Que nem é que nem um professor, tem um professor que era muito sabichão. Ele sabia de tudo. E ele falava para os alunos que eles sabiam de tudo. Então o dia que os alunos resolveram pegar ele, eles chegaram para o professor e falaram, aqui tem uma borboleta. Ela está viva ou está morta? O professor sabia. Se ele fala que está viva, eles vão fazer assim, e ela morre. Se ele fala que está morta, eles vão abrir a mão, ela vai sair voando. O que ele respondeu? Ela está viva e está morta. Ela está os dois nesse momento. O resultado está nas mãos de vocês. É a mesma coisa, tudo que a gente faz, tudo não, perdão, se não é um pecado, se é uma coisa neutra, está vivo e está morto. Pode ser para Deus, pode ser para a impureza. Está nas minhas mãos onde que eu vou levar aquilo. Fala, Pai. Ou é para Deus, ou fica impuro, ou pode continuar ficando neutro. Por exemplo, a história do Havaí. Eu quero ir para o Havaí. É claro que eu vou chegar, vai chegar uma hora que eu vou falar, que maravilha que Deus fez. Impacta. Mas eu não sei se eu iria para o Havaí falando, eu quero ver a maravilha que Deus fez naquela região. E aí ficaria neutro ou já cair pro impuro? Não, aí é que tá. Ela vai ficar balançando o tempo todo. Porque isso é verdade, eu vou comer uma feijoada de Shabbos. Shabbos, o prazer em si já é positivo. Mas digamos que eu pegue a mesma feijoada e vou comer na sexta-feira. Baruch atah shakol niyah bidvaro. Estou fazendo por Deus. Mas está muito bom isso aqui. Não, mas Lechaim, vamos abraçar para quem fez, tá uma maravilha. Porque a gente não consegue. Tá assim, quando desce para impureza, a diferença entre algo totalmente impuro e Klipat Noga é que você consegue resgatar. E, na verdade, eu estou entrando daqui a 2 semanas, a aula vai falar sobre isso, mas que, por exemplo, digamos que eu comi a feijoada só pelo prazer mesmo. Mas depois eu fui estudar a Torá com essa força, eu consegui levar. Naquele momento eu estava lá embaixo, mas eu consigo puxar, eu consigo resgatar aquilo, porque não era algo proibido. Não, a feijoada não era kasher, não era da salita. Então não. E não resgata não, não tem jeito. Agora, aí é que tá, a gente fala muito de prazeres, a comida, o tempo todo tem os dois. Tem um lado, eu estou falando claro da kasher, tem um lado da santidade e um lado da impureza. Como você divide? Qual é o lado da impureza? O gosto. O gosto da comida. Eu consigo levar para a impureza por quê? Porque é só meu prazer. Se eu comer, a verdade é que se eu comer pão com manteiga, ou se eu comer feijoada, eu vou ter energia para estudar o Torá do mesmo jeito, mas eu prefiro a feijoada. Então, o que acontece? Essa parte é o meu prazer. Dizem que o prazer do Yetzer Hará na comida são 3 centímetros, ou um pouquinho mais, dependendo do tamanho do pescoço. Daqui até aqui. É só aqui o prazer. Mas depois que passou, não faz a menor diferença o que a pessoa comeu. Não, estou falando no estômago, já não tem diferença. Então o gosto é algo que quem tem mais proveito, Yetzer Hará, manche. A vitalidade que tem na comida, como está escrito na Torá, que não é só pelo pão que a pessoa vive, e sim pela palavra de Deus que está no pão. Quer dizer, a vitalidade divina que dá essa força. Então isso é a parte positiva. Onde eu vou focar o que eu estou comendo? Tirando o Shabbat, tá, pessoal? Tirando o Shabbat, mitzvot é prazer. Mas se eu vou comer algo muito bom na quarta-feira, qual é o meu foco?
O que eu estou focando? No gosto? Você pode mais do que isso. Ah, não, para ter vitalidade para estudar. Que nem agora a gente vai comer o nosso kiddush. O que eu estou focando aqui? Ah, dar uma despertada para poder estudar um pouquinho mais. Ou porque eu trabalhei o dia todo por Deus, eu quero uma sustância. Então, automaticamente, eu consegui levar para o lado da santidade. Reb Shmuel Munkes, só terminar com uma historinha, aí a gente entra nas perguntas. Reb Shmuel Munkes, aquele Hassid do primeiro Rebbe do Alter Rebbe, o autor do Tânia, e ele sempre era muito cômico, e ele, certa vez, foi se hospedar na casa de um amigo dele chamado Rav Peretz Chaim. Ele foi lá, 2 grandes Hassidim, e ele, na hora de dormir, o Rav Peretz perguntou que hora que você vai acordar. Ele falou 3 horas da manhã, que era a hora que ele acordava para poder estudar. Tá bom, então 3 horas da manhã, o Rav Shmuel levantou. Já que ele levantou primeiro, ele foi preparar 2 taças de café. O Rav Chaim levantou também, ele foi, entregou a taça e continuou tomando a dele. Quando Rabino Peretz tomou o primeiro gole, ele cuspiu aquilo e falou, que é isso? Ele percebeu que o Reb Shmuel Munkes, sem querer, em vez de pegar a lata de café, ele pegou a lata de rapé, de tabaco. Ele não fez café, ele fez tabaco líquido. Ele deu uma bela de uma acordada. E aí, o Rabino Chaim falou, mas peraí, você está tomando? Como? Então o Reb Shmuel falou que desde que ele entrou no caminho da Hassidut, faziam 13 anos, ele tinha decidido que ele nunca mais ia ter prazer na comida. Ele decidiu, ele conseguiu. Ele está errado, é uma pessoa que não vive bem, não vive feliz, não, ele estava feliz assim. E na verdade, se a gente parar para pensar, é uma brachá, você não depender do gosto das coisas para ter vitalidade. Que nem eu falei na aula passada, crianças só comem o que gostam. E a gente sabe que não é o correto. A pessoa tem que comer para saúde. Lo além, no Deus nos livre, mas a gente sabe que uma pessoa, quando ela fica internada no hospital, e depende do caso, a comida não vai pela boca, ele não tem a menor opção de falar o que ele quer comer. Não, passa churros pela intravenosa, não vai. Não é assim. Então, esse é o assunto. No final das contas, o Reb Shmuel Munkes entendeu que a comida para que serve? Ele pegou só o lado positivo dela. Só como para ter vitalidade. O Alter Rebbe mesmo, aconteceu a mesma coisa. Uma vez ele recebeu a visita do Reb Shlomo de Karlin. Ele veio para um Shabbat e para essa visita tinha a esposa do Alter Rebbe, a filha do Alter Rebbe e a ajudante de casa. E elas se dividiram, cada uma vai fazer salada, outra vai fazer a sopa. E num dado momento a ajudante pensou, peraí, a sopa está feita, mas ninguém põe sal. E eu quero pôr sal em homenagem a esse visitante, Reb Shlomo de Karlin. Foi lá e pôs sal. E saiu da cozinha. A esposa do Rebbe falou, puxa, o sal é algo que pela Torá não tem valor nenhum, mas é muito importante, que dá um sabor. Eu quero pôr sal. E a filha do Alter Rebbe pensou a mesma coisa. Quando chegou a sopa na mesa, o Alter Rebbe começou a tomar, e ele viu que o outro visitante tomou meia colher e não tomou mais. Não, tá ruim alguma coisa? Com todo respeito, Reb Shneur, Alter Rebbe, você não está sentindo o sal aqui, como chama, a pressão subir? Não, para mim tá normal. Na verdade, eu não sinto muito gosto da comida. O que quer dizer? Ele não estava com Covid, não tinha Covid naquela época. O assunto era que, tá bom, uma pessoa quando ela se eleva, ela busca outros prazeres. Eles tinham muito prazer, mas o prazer era mais refinado. Come uma comida sem absolutamente gosto nenhum e diz que para ele é importante. Mas, isso. Moishele. Ele tá Moishele. Não é errado a pessoa ter prazer na comida. De novo, se eu tenho prazer pelo foco, então eu vou comer agora um chocolate para poder ter mais energia para estudar. Eu estou tendo prazer, não está errado. O ser humano foi criado para se elevar. O Alter Rebbe e o Reb Shmuel Munkes e Reb Hillel Miparitch e Reb Zushen Yanipol, que a gente já contou a história de todos eles, eles não eram pessoas tristes. Nós associamos muito o prazer com uma alegria. Só sou feliz. Por quê? Porque a maioria dos prazeres, isso quimicamente, liberam dopamina e coisa no cérebro. Não sei nem se eu falei qual é o certo, mas liberam químicos no cérebro que deixam a pessoa feliz. Mas nós todos, eu imagino, não posso falar dos outros, mas eu pelo menos, eu preciso um pouco desse químico. Eu tenho que ter o químico do prazer. Eu posso me elevar. O que quer dizer elevar? Eu posso, eventualmente, escutar uma música
e sentir o mesmo prazer. E aí eu olho, puxa, comida é bom, mas música, para me alegrar, é melhor. E depois eu posso estudar alguma coisa que me dá prazer. O Alter Rebbe, com certeza tinha prazer no estudo, porque ele era muito mais elevado que cada um de nós. Isso eu posso falar com certeza. Porque era esse o foco dele, era transcendência, era ser melhor do que ele é. De novo, não estou demonizando o prazer. O Alter Rebbe não fala, mas pelo menos põe o propósito. Então, o que a gente faz, o que eu ensino às crianças, porque isso está no Halachá, a melhor comida você deixa para o Shabbat. Por quê? Porque é aquela que vai te dar mais prazer. Então, vamos dizer que eu vim de fora, tá? Eu não preciso dar um exemplo inventado. Prática. Eu vim do Rebbe, e lá eles têm um negócio, essa folha de sushi. Sabe? É uma folhinha, mas é mais tostada. É uma coisa que eu gosto muito. Eu comprei alguns e deixo para o Shabbat. É uma alga. Eu deixo para o Shabbat. Por quê? Porque é algo que me dá prazer. E Shabbat condiz mais com prazer. Ah, durante a semana eu não tenho prazer? Tenho. Não se preocupa. O tamanho do meu terno no fechando já comprova isso. Mas, o que o Alter Rebbe está ensinando é como chegar em um nível mais elevado. E nesse nível mais elevado, Moshe, imagina que você chegando nesse nível, você não vai precisar tanto do prazer da comida. Vai ter ainda, mas não vai depender a alegria disso. Mas, Rabino, eu tenho essa dúvida. Será que tudo isso é por causa do pecado de Adão e Eva? Eu estou tipo uma pergunta. O pecado de Adão e Eva misturou tudo. Então o bem e o mal se mesclaram. Então eu posso estar tendo um enorme prazer em nome de Deus, mas eu acabo sentindo um pouquinho do meu ego. Eu não estou falando de mim, tá? Eu, Baruch Hashem, eu sinto bem meu ego é grosso. Mas, de novo, o objetivo, Deus criou o homem com prazer. Não quer dizer que o homem precisa constantemente de prazer. Como consta no Yom Yom, que o que é proibido, o que é permitido não é necessário. Agora, vou falar uma coisinha também. Se elevar mais, a pessoa mais elevada, porque ela está começando a se animar, a ter mais prazer, a sentir-se feliz por não ter prazeres e tal. Aqui na Terra, o que ela vai ganhar com isso? Qual o benefício que ela vai ter vivendo dessa maneira, com relação às pessoas que vivem de uma maneira normal? Eu vou tentar te responder de duas formas, tá? Ela Primeiro, não vai ter mais doença? Psicológico ela dela. não vai ter mais... O psicológico dela. Moishe, o psicológico dela. Okay. A pessoa, quanto menos prazer ela busca, mais feliz ela consegue ser. Eu vou falar agora... Quantos anos você tem? 2 anos. Tem que esperar mais um ano para falar. Mas eu sei que você já sabe essas coisas. Os sábios dizem que tem um órgão no ser humano que quanto mais ele sacia esse órgão, mais faminto esse órgão é. Quanto mais faminto ele deixa esse órgão, mais satisfeito ele é. E você já entendeu de qual eu estou falando. O que quer dizer isso? O que quer dizer isso? Está buscando a felicidade. O que quer dizer isso? Que a busca pelo prazer, ela é infinita. Como consta no Talmud, diz que uma pessoa, quando ela morre, ela não alcançou 50% dos prazeres que ela queria. Ninguém vai alcançar. Por quê? Simplesmente porque eles vão se somando. Você quer uma coisa, você satisfaz isso, agora você quer mais. Porque aquilo já não era o suficiente. A gente vê isso muito nos vícios, que a pessoa começa a precisar cada vez mais de coisas mais fortes. Por exemplo, tá? Eu não posso falar de outras pessoas, mas eu, por exemplo, se eu pegar um macarrão, certo? E comer, e pensar, enquanto eu estou comendo, eu estou comendo isso para ter mais força para estudar a Torá, acabou, eu estou tendo prazer, mas isso está sendo positivo, porque está clareando minha mente, é isso que está. Só que para a gente entender, eu gosto de usar os extremos, porque quando você usa os extremos, você sabe o que está no meio do caminho. O objetivo não é, quer dizer, talvez seja, mas a gente não vai virar Reb Zusha ou Reb Shmuel, a gente não vai chegar nisso. O próprio amigo do Reb Shmuel, Reb Peretz Chaim, que também era um cara enorme, sentiu o gosto do rapaz. Não está errado. Ele é um pecador por isso? Não, mas o Reb Shmuel alcançou um outro nível. E como ele, tem muito mais do que ele também. Ele não chegou a ser um Rebbe. E tem muito menos. O objetivo do Tânia, do estudo do Tânia, é sermos pessoas normais de verdade. Não dependentes de vontades. Não ser escravos
dos nossos desejos. Esse é o objetivo. Se a pessoa consegue dominar um dos maiores pecados que tem hoje em dia, são pecados sexuais. Se a pessoa, um jovem, ele consegue num momento dominar a tentação dele de fazer uma coisa que ele não pode fazer, está escrito que os mundos, Deus vibra com isso. E ele não fez nada demais entre nós. Não fez nada de tão demais. Ainda assim Deus vibra porque ele se segurou. Esse é o objetivo. Eu não vou ser Avraham Avinu, eu não vou ser Moshe Rabbeinu. Eu tenho que ser eu de verdade. Entendeu?